A semana, no sábado pela manhã, no sábado à tarde, no domingo à noite, na quarta-feira à noite, escreva o seu pedido e dobre e coloque aqui. E no sábado pela manhã nós vamos orar por ele. Então faça isso durante a semana. Essas duas caixinhas estão ali para vocês colocarem ali os seus pedidos, os seus agradecimentos, as suas orações. Eu quero agradecer aqui. Nós pedimos e a igreja orou. Não só esta igreja, mas a igreja no Brasil inteiro, na América do Sul inteiro. Nós acabamos de ter o Campuri agora. Foi o maior evento da igreja na América do Sul e no mundo. Mais de 35 mil pessoas acampadas. E até este momento, não tivemos nenhum relato de nenhum acidente grave. Tem gente voltando para casa ainda, que não chegou no seu país, Equador, Bolívia, Peru, que estão viajando, estão na estrada, demoram 5, 6 dias para chegarem lá. E até esse momento não tivemos nenhum relato de nenhum acidente grave, de nenhuma morte, de nada, pequenos transtornos. Vocês oraram e foi uma bênção. Então nós queremos agradecer a Deus nesse momento por mais esse evento. Nós vamos agora ouvir a música, e aquelas pessoas que quiserem vir aqui à frente, diante do altar, para orarmos, pode fazer nesse momento. Aqueles que puderem, vamos ficar ajoelhados. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui na tua igreja, na tua casa de oração, no teu dia, no sábado pela manhã. E estamos aqui primeiramente para te agradecer. Agradecer por todas as bênçãos que obtivemos durante a semana. Nós não sabemos contá-las, não sabemos enumerá-las, não sabemos nem pensar em todas elas, mas queremos dizer nessa manhã, Pai, muito obrigado por todas as bênçãos. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pela oportunidade que temos de vir à tua igreja e de te buscar em espírito e em verdade. Agora pedimos que os teus anjos, que o Espírito Santo esteja nessa igreja, esteja ao lado de cada pessoa que aqui está, ao lado de cada criança, de cada jovem, de cada adulto, de cada visitante, de cada pessoa que veio aqui angustiada nessa manhã, tu possa estar ao lado dela e abraçá-la. Senhor, abençoe a programação desse sábado, o culto divino, a escola sabatina, o JA. Abençoe especialmente agora o estudo da Bíblia, ao pastor Fábio abrir a Bíblia para estudar conosco, que ele seja um instrumento inspirado pelos céus e nos traga uma mensagem de conforto e alívio para nossas almas. Também pedimos perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições, aquilo que nós fizemos que não deveríamos ter feito. Perdoa-nos nesse momento. E abençoe a cada teu filho que está aqui nessa noite. Que saiamos daqui alegres e com o desejo de te servir. Essas são bênçãos que nós pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Um bom dia a todos. Bom dia. Nós desejamos a vocês um sábado muito agradável. Só pelo fato de estarmos aqui na casa de Deus já o torna muito especial. Durante algumas semanas nós estivemos ausentes aqui, porque sabemos que no mês de dezembro todos nós temos uma atividade mais intensa, principalmente em função das festas, né? Dos preparativos para Natal, passagem de ano, muitas despesas, e nós demos uma trégua para vocês. Mas, infelizmente, nós temos de estar aqui novamente, à frente, relembrando a igreja da nossa campanha para a nossa reforma. A reforma já está quase concluída, mas, infelizmente, o nosso saldo devedor ainda continua lá presente e forte. Por isso, eu gostaria que você continuasse a fazer um planejamento financeiro para nos ajudar a resgatarmos aí esse saldo devedor e dessa forma então possamos ter mais tranquilidade para darmos andamento aos outros itens que estão faltando, que é a cobertura lateral aqui da nossa igreja, certo? Pois quando há chuvas, nós temos um desconforto muito grande. Esse é o nosso próximo objetivo. Gostaríamos que vocês fizessem uma visita à sala dos jovens, a sala em frente aos banheiros. Nós demos um tratinho na sala para que ela pudesse ficar mais agradável, para que os jovens possam se sentir bem lá. Então vocês estão convidados a fazer uma visita à classe dos jovens também, tá? Que Deus abençoe a todos. Agora você vai ter oportunidade de compartilhar os momentos que Deus te abençoou, que Deus te honrou através dos dízimos e das ofertas. Mas antes nós vamos ouvir o vídeo. Que Deus abençoe a cada um e que possamos ser generosos. Provai e vede. História de hoje. Vivendo com Deus. Se eu contar com um detalhe para você, Deus nunca me deixou. É Ele que realmente cuida de mim. Trabalho, fazer a colocação de uma prótese para uma pessoa que tem uma calvície, ela é feita de cabelo natural, o cabelo é costurado. Depois que a prótese fica pronta, aí vai ser colocada onde a pessoa não tem o cabelo. Essa empresa sempre foi muito bem, mas aquele medão, né? Será que eu vou realmente conseguir pagar? E amanhã? O que vai acontecer? O mês que vem? Gente, olha hoje a multiplicação que eu tenho que fazer aqui para pagar o aluguel. Daqui 3 meses, quanto vai custar esse aluguel? Era uma loucura, era um correr muito atrás disso, né? Então, Deus chegou para mim e falou assim: ei, para aí um bocadinho, para pensar. Eu estou fazendo tudo isso para você e você está com tanto medo? Então, olha, que tal, né? Dê um pouquinho para a minha obra, faça alguma coisa por mim, que você vai ver que você não vai ficar focando só a sua vida, só o que você está passando, né? Então, foi aí que surgiu a ideia de separar mais para Deus. Então, foi aí que eu comecei a separar um dia da semana do meu trabalho, o primeiro dia útil. Se eu atendesse um cliente, aquele recurso seria para fundo de inversão. Toda e qualquer empresa ganha todos os dias, mas tem um certo período que você não trabalha nada naquele dia. Mas aquele dia que eu separei, sempre teve alguém para vir e sempre eu atendi. Eu passei a ter uma sociedade. Com 5 anos que eu fiquei aqui em Sorocaba, Deus permitiu que eu passasse a ter uma casa para eu morar e uma casa para eu trabalhar. E Ele me deu mais 2 casas. Essa casa, como é que vai ser? Como que a gente vai usar isso? Então,
Alugar? Vamos alugar. O dinheiro do aluguel, o que nós vamos fazer com ele, né? Vamos dividir. De princípio foi pensado assim, 30%, depois, não, 30 é pouco, mais um pouquinho, aí 60 acho que tá bom, né? Então, esse 60% passa a ser o fundo de inversão e o que fica vai ser dizimado também, vai ser direitinho, o que fica você vai usar para você e os 60% você leva para que outras pessoas possam conhecer sobre Jesus, outras pessoas possam ver todos os milagres. Eu tinha tanto medo e nos medos que você tem, Deus vai falando assim, viu? Você não precisa ter medo, olha eu aqui cuidando de você. Eu desejo tanto que Deus volte logo. E ele não vai voltar logo se todos não ficarem sabendo. E nós precisamos fazer essa tarefa. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Obrigada, nosso Deus, nosso Pai, por esse privilégio de honrar e glorificar o seu santo nome através dos dízimos e das ofertas. Abençoe, Senhor, a cada adorador, que não venha faltar nada no nosso lar, ó Pai. Nos abençoe a cada dia, que possamos reconhecer que o Senhor é nosso Deus e o Senhor é o Deus da prata e do ouro. Que possamos retribuir a isso através da nossa gratidão a Ti e os dízimos e as ofertas. Nos dê, Senhor, a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar o Wellington para cantar para nós e para Deus nessa manhã, mas antes, queria fazer uma rápida apresentação da plataforma. A Edna é membro dessa igreja, ajuda, colabora na igreja. O pastor Fábio, ele acabou de formar em teologia no NASP Engenheiro Coelho e já foi chamado para trabalhar no interior do Espírito Santo, é isso, pastor? Serra do Espírito Santo. Ele é prata da casa, foi membro dessa igreja tem pouco tempo, foi estudar e agora já foi chamado. Que Deus abençoe o senhor nessa manhã, pastor. Obrigado pela presença, por estar conosco aqui. E desejamos sucesso para você no seu trabalho lá no Espírito Santo. Ok? E venha passar as férias em São Paulo também. Bom.
foi pelo céu, não foi pelo mar, nem por toda a beleza que existe e vai passar. Não foi sem querer, nem foi sem razão. E eu me espanto a pensar na grandeza de um amor assim, tão incomum, que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós. Tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim tão incomum. Fazer-me feliz é sua missão. Muitas vezes me afasto do alvo, mas ele não. Por nada que eu fiz mereço o favor. Na verdade estamos ligados pelo seu amor. Que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós. Tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim tão incomum. Que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós. Tão incomum. E ao lembrar que na cruz já pensava em mim, acho tudo assim incomum. Mais importante que eu seja pra Deus, muito mais precioso que Ele me fez, é o amor de Jesus, jamais vi igual por mim. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E foi aqui que tudo começou. Foi ali no cantinho ali do lado de fora, numa conversa com o pastor Fabiano, então pastor dessa igreja, e o Paulinho, que está ali com o pessoal da tesouraria, conversando ali fora que eu conversava com o pastor Fabiano e ele falou para mim se eu tinha vontade de fazer teologia, como eu já tinha dito antes, que o momento era aquele. O momento era... A hora era aquela. Estava ficando tarde já estava ficando velho, viu, Silas? Você ainda está novo. Estava ficando velho e aí ele falou, então você tem que ir logo. E eu aceitei o convite e fui fazer a prova e pela graça de Deus, passei 4 anos lá no colégio.
4 anos, Deus confirmando o chamado, viu, irmão Enoque? Pergunta do irmão Enoque, cada dia que me encontrava. Né, irmão Enoque? Seu chamado está confirmado? E eu falava para ele, está com muita luta, mas está. Com muito sofrimento, com muita dor, mas Deus confirmou a cada dia. E agora ele me chamou mais uma vez para uma missão no distrito de Jacaraípe, em Serra, Espírito Santo. Não sei quantos conhecem o Espírito Santo aqui. Alguém conhece o Espírito Santo? Muito bem, depois eu preciso conversar com vocês. Não conheço nada lá. Estarei indo quarta-feira para lá sem rumo e sem direção para procurar uma casa e um lugar para ficar até encontrar a casa. Mas Deus cuidou até agora, cuidará mais um pouco. Quero dar um bom dia também para o pessoal da internet. Hoje em dia, nossa igreja, principalmente a igreja da Vila Matilde, já abriu seus horizontes. Nosso público não é mais só as pessoas que estão aqui na igreja, e sim uma infinidade de pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas que estão nos assistindo nessa manhã pela internet, mas que Deus esteja com vocês nesta manhã também. Eu gostaria de perguntar para vocês, qual destas palavras, eu vou pedir ajuda aqui da projeção agora, é a mais difícil de pronunciar? Eu gosto de um significado da palavra difícil, que significa assim, que exige esforço. Então, quando você for pensar nessas palavras, qual dessas se exige mais esforço para se tornar público, para você falar? Põe a primeira, por favor. Encontrou aí? Muito bem. Essa aí. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Ela está dividida com tracinho só para ficar mais fácil para você ler ali, mas é uma palavra só, tá bom? Olha só. Vamos lá? Anticonstitucionalissimamente. Conseguem? Vamos, não tenham medo. Muito bem. Esse é o maior advérbio da língua portuguesa e significa o mais alto grau de inconstitucionalidade. A outra palavra é um pouco mais fácil de se falar. Vamos lá, por favor. Oftalmotorrinolaringologista. Vamos lá. Facinho, né? Muito bem. Esse é o profissional especializado nas doenças dos olhos, ouvidos, nariz e garganta. Agora a terceira palavra. Muito bem. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Agora é com vocês. Tá bom, alguém sabe o que é essa palavra? É o que boa parte sentiu agora. É uma doença psicológica que se caracteriza pela fobia de pronunciar palavras grandes ou complicadas. É o que nós tivemos agora. E a quarta palavra? Essa aqui. Por favor. Qual dessas 4 é a mais difícil de se tornar público, que exige maior esforço? Qual dessas 4? Perdão. Nosso mundo, ele está cheio de pessoas machucadas e ofendidas. Afinal, quem nunca ofendeu ou machucou alguém? Este é um dos tristes fatos da vida. É fácil ofender. É ainda mais fácil ficar ofendido. Certo ou errado? Certo. Mas o que não é tão fácil é perdoar. Jacó, ele teve 12 filhos, com 4 esposas diferentes. Chegando esses filhos à sua virilidade, desenvolveram graves defeitos. Os resultados da poligamia foram manifestos na casa de Jacó. E esse terrível mal tende a secar as próprias fontes do amor e sua influência enfraquece os laços mais sagrados. Os ciúmes das várias mães haviam amargurado a relação daquela família, os filhos cresceram contenciosos e sem a devida sujeição, e a vida do pai obscureceu-se pela ansiedade e dor. Houve, entretanto, um de caráter grandemente diverso, o filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Puro, ativo e alegre,
o rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, fidelidade, veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intensamente ao pai. E o coração de Jacó estava ligado a este filho de sua velhice. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37 e o verso 3. Encontraram? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó, imprudentemente, ele mostrou a sua preferência por José, e isto provocou a inveja de todos os outros irmãos. Mas por que os irmãos de José o odiavam tanto? Esse discreto, ou melhor, indiscreto, presente do pai, feito a José, de um manto ou uma túnica de grande preço, tal como usavam comumente pessoas de distinção, pareceu-lhes outra prova de sua parcialidade e provocou-lhes a suspeita de que lhe tencionava preterir seu filho mais velho e conferir a primogenitura ao filho de Raquel. O casaco de muitas cores era uma túnica longa, com mangas e própria para jovens príncipes ou nobres, que não eram designados para o trabalho subalterno do campo ou da casa. Ao Jacó dar essa túnica, a José estava mostrando que ele era realmente o seu filho predileto e que ele não seria simplesmente mais um naquela casa, seria o seu primogênito eleito por ele. Ele não era o primogênito, vocês sabem, Rúben era o primogênito. A história está bem viva na nossa mente, porque quem está fazendo o ano bíblico, acabamos de estudar aí a semana passada a história de José. Essa túnica despertou suspeita de que Jacó tencionasse passar por alto os seus filhos mais velhos e conceder o direito de primogenitura a José. E a maldade dos seus irmãos aumentou ao contar-lhes um dia o menino um sonho que tivera. Lá no verso 7 do mesmo capítulo, Gênesis 37. 37:7. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Esse sonho já deixou com os irmãos ali preocupados, falando, não, você está querendo dizer que nós vamos todos nos curvar perante você? De maneira alguma. E aí ele teve mais um sonho. Verso 9. José teve alguns sonhos, né, interessantes na Bíblia. Depois lá preso na casa, lá no Egito, ele também vai ter mais dois sonhos, vai, na verdade, revelar dois sonhos ali. Deus sempre falou com José através dos sonhos e as suas interpretações. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Este sonho foi interpretado tão facilmente como o primeiro, apesar da severidade aparente de suas palavras. Jacó acreditava que o Senhor estava revelando o futuro a José. Jacó repreendeu a José pelo sonho que tivera, porque nesse sonho não só os irmãos de José se inclinavam a ele, mas agora também o seu pai e a sua mãe. Seja simples como as pombas
mas prudente como as serpentes. Há certas coisas que nós não precisamos dizer. Tem coisas que muitas vezes ficam engasgado na nossa vida e que muitas vezes nós queremos dizer, mas temos que saber o momento certo para falar. Esse é um ponto importante. José não foi sábio nesse momento. Ele falou o que estava ali na sua cabeça, ele queria mostrar ali naquele momento que ele poderia ser mesmo melhor do que os seus irmãos. Mas isso despertou nos irmãos José um terrível desejo de destruir o seu irmão. Numa certa manhã, José se despediu com a alegria de seu pai, não sonhando nem o idoso varão e nem o jovem o que aconteceria antes que de novo se encontrassem. A inveja e a vingança, durante muito tempo secretamente acalentadas, agora os dominavam e decidiram: vamos matá-lo. Vamos matar o nosso irmão. E eles teriam executado o seu plano, se não fora Rúben. Ele propôs que José fosse lançado vivo em uma cova e ali deixado a perecer, sendo entretanto o seu intuito secreto livrá-lo e devolvê-lo ao seu pai. Isso está no Patriarcas e Profetas. Tendo persuadido todos a consentirem neste plano, Rúben deixou o grupo, receando que não pudesse dominar os seus sentimentos e fossem descobertas suas verdadeiras intenções. José chegou sem suspeitar do perigo, mas aterrorizou-se pela ira e olhares vingativos que encontrou. Agarraram então a José, tiraram a sua capa, começaram a falar zombarias e ameaçaram a ele, e isso foi revelado então o propósito mortal dos seus irmãos contra ele. E os seus pedidos de socorro, de ajuda para não fazerem isso, não foram atendidos. Alguns deles, porém, não estavam à vontade, não sentiam a satisfação que tinham tido em perspectiva da sua vingança. Eles tinham planejado tudo aquilo, mas ao executarem eles não estavam ficando confortáveis com o que estava acontecendo. E eles tiveram uma outra ideia. Ao invés de matarmos a José, vamos nos livrar dele de outra maneira. Vamos vendê-lo. Ao mesmo tempo que ele seria eficazmente posto de fora do seu caminho, eles permaneceriam limpos do seu sangue. E com esta proposta, então, todos os irmãos concordaram. E José foi rapidamente tirado da cova e foi vendido aos midianitas. Muitos podem achar que por acaso passaram aquela passeata por ali. Mas não foi o acaso, mas a providência que encaminhou os midianitas ao poço naquela hora. Eles tinham planejado a sua viagem de acordo com seus interesses naturais de comerciantes, mas sem que soubessem, eles estavam viajando segundo uma programação divina. Tudo na vida é dirigido e controlado pela presença divina. Muitas coisas podem parecer acaso, mas não são. É tudo controlado por Deus. E Deus vai provando isso na nossa vida também. As coisas parecem que estão indo para um rumo que parece que não é o que você planejou, não é o que você queria, mas Deus está no comando. E Deus vai mostrar lá na frente que este era o seu plano. Essa era a sua ideia, a sua vontade. 22 anos se passaram. O nome de José foi mudado. Tinha sido dado um outro nome para ele, concedido pelo rei. E pouca semelhança havia entre o primeiro ministro do Egito e o rapaz que haviam vendido aos ismaelitas. Vocês lembram bem da história? José foi vendido, chegou ao Egito, e lá, depois de algum tempinho na prisão, depois de revelar o sonho do copeiro e do padeiro, lembraram de José da prisão e tiraram ele. Porque o faraó tinha tido um sonho
Esse sonho contava, a interpretação do sonho era que passariam 7 anos de grande abundância de alimentos e riqueza para a terra do Egito e para todo o mundo, e depois de 7 anos de muita miséria, muita falta de alimento, não nasceria mais nada. E José então sugeriu para que colocasse alguém de sua confiança para tomar conta e juntar alimento durante esse período. E Faraó escolheu a José. E José então teve um trabalho muito árduo, mas um trabalho bonito ali, juntou todas as coisas para o Egito. E quando chegou então, começou os 7 anos de seca, o povo começou a vir ao Egito atrás de comida. Começaram a comprar comida do Egito. Era o único lugar que tinha trigo ali para fazer o pão. E em certo momento, os irmãos de José tiveram que vir para o Egito para comprar alimento. E quando José viu seus irmãos curvarem-se e fazerem-lhe mensuras, seus sonhos vieram-lhe à mente, e as cenas do passado surgiram vividamente diante dele. E José então resolveu provar os seus irmãos. José ainda desconfiava dos seus irmãos. Também o último contato que ele tinha tido com seus irmãos, eles tinham jogado ele num poço, depois vendido aos midianitas, ou seja, não era algo muito bom de se lembrar da sua família. E ele tinha essa lembrança dele. E outra coisa que ele notou, dos seus 11 irmãos, apenas 10 estavam lá. Apenas 10 irmãos, um não estava. Justamente o outro filho de Raquel, Benjamim, não estava ali. Não é isso? Bem, e aí ele quis saber o que aconteceu. Será que ele fez a mesma coisa com Benjamim? Precisava descobrir. E ele começa a fazer alguns testes. E falou então que os seus irmãos estavam ali como olheiros, estavam só visitando, eles só estavam querendo descobrir as coisas do Egito. E ele decidiu saber a verdade, toda a verdade. Desejou saber se possuíam ainda o mesmo espírito altivo que tinham quando com eles estava. Tirar deles alguma informação com relação à sua casa. Enfim, 22 anos passaram. Será que seu pai ainda está vivo? Ele queria saber todas as coisas. E bem sabia, contudo, quão enganadoras podiam ser as suas declarações. E em Gênesis 42, vamos para Gênesis 42. Ele repete a acusação aos seus irmãos. Lá na metade do verso. Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. E eles replicaram, versos 10. Responderam-lhe, não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Verso 13. Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. Outro já não existe. Dizendo-se estar em dúvida quanto à veracidade de sua história e considerá-los ainda como espias, o governador declarou que os provaria, exigindo deles que ficassem no Egito, até que um deles fosse e trouxesse o seu irmão mais moço. Se não consentissem nisto, deveriam ser tratados como espias. Decidiram-se a ficar e sofrer juntos, em vez de trazerem novas tristezas ao pai pela perda do único filho que lhe restava. E em conformidade com isto, foram lançados na prisão, onde ficaram por 3 dias. Durante os anos em que José estivera separado dos seus irmãos, estes filhos de Jacó se haviam mudado em seu caráter. Invejosos, turbulentos, enganadores, cruéis e vingativos tinham eles sido, mas agora, quando provados pela adversidade, mostraram-se abnegados, leais uns para com os outros, dedicados ao Pai, e sendo eles homens de idade mediana, sujeitos à sua autoridade.
Os 3 dias na prisão egípcia foram de amargurada tristeza, ao refletir aos irmãos os seus pecados passados. Gênesis 42 ainda, versos 18 a 20. Diz assim: ao 3º dia, disse-lhes José: fazei o seguinte e viverei, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros, ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas, e trazei-mo vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazer. Então, esta proposta, todos eles concordaram. Um vai ficar preso e os outros vão para falar com seu pai, que tinha que trazer o seu irmão mais novo, Benjamim. Eles foram, aceitaram, mas eles tinham pouca esperança que o seu pai deixaria Benjamim ir embora, sair da sua terra naquele momento. Benjamim agora se tornara o filho apegado dele, era a única descendência de Raquel que tinha sobrado para Jacó. José se comunicara com eles mediante o intérprete. Começou a falava com os irmãos através de um intérprete, não fazendo ideia que o governador os compreendessem. Eles conversavam livremente, um com o outro, em sua presença. Acusavam-se com relação ao tratamento que deram a José. E José, ouvindo as palavras do seu irmão, ele não pôde dominar as suas emoções. Saiu e chorou. À sua volta, ordenou fosse Simeão amarrado perante eles, e de novo entregue à prisão. No tratamento cruel que eles tinham tido com José, Simeão fora o grande instigador, o principal ator, e foi por esta razão que a escolha recaiu sobre ele. Versos 27 e 28 de Gênesis 42. Eles começaram a sua jornada de volta para casa, agora para trazer Benjamim, e abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isto que Deus nos fez? Eles encontraram ali um bom sinal da parte do Senhor. Será que era um bom sinal da parte do Senhor? Ou permitira ele que tal acontecesse para os castigar de seus pecados e mergulhá-los ainda mais na aflição? Será que aquele dinheiro devolvido realmente era a devolução do seu dinheiro ou era alguma prova para prendê-los novamente? Eles reconheciam que Deus vira os seus pecados e que agora os estava castigando. Gênesis 43 agora, o verso 15. Eles voltaram para o Egito com Benjamim. Não precisamos ler esse texto. Eles voltam para o Egito com Benjamim, depois de uma longa conversa com seu pai. Ele aceita mandar Benjamim. E José agora ordena que os seus irmãos todos sejam levados para a sua casa, monta um lindo banquete ali para eles, eles se alimentam, tudo mais, dá os cereais para eles novamente voltarem para casa. E ao retornarem para casa, José lhe colocou algo, mandou colocar algo no saco de cereal de Benjamim, que era a sua taça. E quando eles estavam indo, ele manda o seu servo ali buscar os rapazes falando que a sua taça tinha sido roubada. E naquele que for achada a taça, deve ser preso. E foram abertos saco por saco, até chegarem no saco de cereal de Benjamim, e ali encontraram a taça. E José mandou prender Benjamim. Os seus irmãos falaram que seria impossível fazer isso, que então todos deveriam ser presos, senão seu pai morreria. Tamanha decepção ao perder o seu filho mais querido.
E eles exclamaram, em sua profunda angústia. Judá aproximou-se então do governador e exclamou, olha só, Gênesis 44, versos 30 a 34. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo, se eu o não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. José agora ficou satisfeito com o que ele vira em seus irmãos. Os frutos do verdadeiro arrependimento. Então, em Gênesis 45, verso 3, ele revela ao seu irmão, eu sou José. Vive ainda meu pai? Olha a preocupação de José, falando, eu sou José, aquele que você vendeu, que vocês venderam no Egito. Ainda vive o meu pai? E os irmãos de José, na sequência do relato, confessam o seu pecado humildemente e rogam perdão a José. Eles haviam muito tempo sofrido de ansiedade e remorso, e agora regozijavam-se de que ele ainda estivesse vivo. Seu pai ainda estivesse vivo. Será que ele ainda está vivo? E eles pediram perdão a José. Agora pense um pouquinho na vida de José. Será que foi fácil perdoar os seus irmãos? Será que foi fácil para José tomar essa decisão de ter que perdoar os seus irmãos? Mas ainda outro ato de humilhação restava para os seus 10 irmãos. Eles agora tinham que voltar para casa. Eles tinham que encontrar Jacó. E eles precisavam fazer o quê a Jacó? Contar tudo o que eles fizeram 22 anos atrás. Imagine que outro ato de humilhação seria agora. Como seria agora a reação do seu pai? Como será que Jacó reagiria a este ato? Jacó jamais suspeitara dos seus filhos. Ele achava mesmo que uma besta fera tinha acabado com José. Ele não achava que seus filhos eram capazes de tão pecado tão sério como aquele. Mas viu que tudo tinha sido encaminhado para o bem. Ele percebeu que naquele ato Deus conseguiu transformar em maravilhas e susteve o seu povo no maior momento de aflição. E ele perdoou e abençoou os seus filhos ainda. E Jacó reencontra a José depois de 22 anos. Imagine que emoção que foi aquele momento. Um momento de reencontro. E eles viram. Os irmãos agora de José estavam se sentindo bem. Mas Jacó, com o tempo, já estava velhinho e faleceu. Depois que ele morreu, seus irmãos acharam que agora José iria questioná-los. Agora José iria se vingar. Mas José não fez isso, de maneira alguma. José continuou amando os seus irmãos. José verdadeiramente perdoou os seus irmãos. Queridos, nós também precisamos aprender a perdoar. Talvez pessoas tenham nos magoado e muitas vezes nós não conseguimos perdoar as pessoas. Mas imagine a história de José. Quão difícil foi para ele perdoar. E ele perdoou.
Imagine Jesus, tudo o que passou neste mundo, e mesmo assim perdoou. Imagine Jesus agora para com a minha vida e com a vida de cada um de vocês. Tantas coisas erradas que nós fazemos contra o nosso Deus. E mesmo assim, Ele nos perdoa. Por que que nós muitas vezes não perdoamos o nosso próximo? Porque muitas vezes temos medo, talvez, esse rancor de pedir perdão para as outras pessoas. Precisamos perder isso. Como Tertuliano disse certa vez, você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. E saibam duas coisas, como disse Alexander Pope. Errar é humano e não é aquele ditado que as pessoas dizem, viu? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Não foi isso que ele disse. Ele disse que errar é humano, perdoar é divino. E Mahatma Gandhi disse, o fraco jamais perdoa. O perdão é característica do forte. E Deus, Ele age da mesma maneira conosco. Abra sua Bíblia em Miqueias, último texto que nós vamos ler. Miqueias, capítulo 7. Miqueias fica lá nos profetas menores. Profetas menores são aqueles que ficam sempre mudando de lugar na nossa Bíblia. Sabe, quando você precisa, você nunca acha ele. Aí quando você não precisa, você abre e está lá o livro. Brincadeira, tá? Ele está sempre no mesmo lugar, nós que não encontramos ele com muita facilidade. Miqueias 7, verso 18. Diz assim. Encontraram? Ali perto de Naum, facilitou muito, né? Naum é menor ainda. Miqueias 7, verso 18 e 19, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus perdoa os nossos pecados quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, Ele age desta maneira conosco, por isso que nós também devemos perdoar as pessoas. Deus requer de nós a mesma coisa. Mas por que esse pedido de Deus parece tão difícil? Por que será? Como nós podemos aprender a perdoar? E só existe uma resposta para essa pergunta. E essa resposta é graça. Podemos aprender a perdoar unicamente compreendendo como nós mesmo fomos perdoados por Deus. Deus perdoou os nossos pecados, não porque nós somos dignos do perdão dos nossos pecados, não porque nós merecemos o perdão dos nossos pecados, e não por qualquer coisa que poderíamos fazer para obter este perdão, mas foi puramente pela graça, um favor não merecido, pelo qual nós, tão indignos, obtivemos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos fortes, nós devemos aprender a perdoar. Nós devemos entregar o nosso coração a Deus, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E queridos, se tiver uma pessoa hoje que você não esteja conversando, que você esteja magoada com aquela pessoa, hoje é o momento de pedir perdão para essa pessoa. O momento é agora. Mesmo que você não seja a parte culpada. Sabe por quê? Porque o perdão só fará bem para você. Um coração angustiado, um coração amargurado, só faz mal a você mesmo. Muitas vezes nós temos mágoas de uma pessoa
nós não queremos mais ver aquela pessoa, como diz as pessoas aí fora, não quero vê-la nem pintada de ouro, e aí todo mundo sabe daquilo, menos a pessoa com o qual você está chateada, com que você está amargurada. Vai resolver alguma coisa você continuar amargurado com aquela pessoa? De maneira alguma. Você tem que ir falar, porque isso só vai fazer bem para você. Que Deus cuide dessa igreja, da igreja da Vila Matilde, a cada dia. Que nós aprendemos a perdoar assim como Deus nos perdoa a cada momento. E que essa igreja seja uma igreja vitoriosa. Continue cumprindo a sua missão aqui na terra, que é pregar o evangelho a todo mundo. Eu vou a 1000 quilômetros de distância, mas vou levar com muito carinho no meu coração a igreja da Vila Matilde. Os 2 primeiros anos no colégio, eu só consegui me manter devido a essa igreja. Eu sou grato a Deus e por todas as pessoas que aqui estão presentes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos cantar um hino? Hino Vida em Olhar, 207. Só lembrando que, na continuidade do nosso culto, temos a Escola Sabatina, uma lição maravilhosa, foi sobre oração. Então fiquem todos para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja seu santo e poderoso nome, Senhor. Pai querido, obrigado pela história de José, alguém que sofreu muito, mas aprendeu a perdoar, perdoou seus irmãos, e assim, ó Pai, nós também devemos aprender a cada dia a perdoar, Senhor. Essa não é uma tarefa fácil, Senhor. Essa é uma tarefa que precisamos muito de Ti. Precisamos do Seu amor, do Seu carinho para conosco, para conseguirmos
pedir perdão e perdoar as pessoas, ó Pai. Mas, ó Pai, que levemos na nossa mente o seu ensinamento. O Senhor nos perdoa, o Senhor cumpre a sua palavra e assim nós também devemos fazer o mesmo, ó Pai. Abençoe a igreja da Vila Matilde, abençoe a liderança dessa igreja, abençoe a pessoa do pastor Jonas Pinho, a cada dia na condução dessa igreja, Pai. É o que eu te peço por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Pai. Continuando em reverência.